obrigado, professora Rafaela, pelo gancho que você puxou. Obrigado também, Guilherme. A gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, eu acho que para todo mundo que tem interesse em relações internacionais, mas especificamente para o pessoal que tem interesse na área acadêmica também, na área de ciência. Eu acho que a gente não vai falar somente de publicações em relações internacionais aqui de um modo mais específico, mas também na questão da soberania nacional voltada para a ciência. Eu acho que isso é importante, é bastante importante a gente ter esse debate. Em tempos de problemas relacionados à construção de submarino nuclear, pesquisas relacionadas a esse tema, pesquisas relacionadas em vacina, falta de investimento nacional em ciência básica, é muito importante que a gente tenha essa discussão. Nós, como profissionais de relações internacionais também, dispostos a trabalhar com ciência e dar nossas contribuições para o crescimento do nosso campo. Então, acho que é bastante legal a gente fazer esse debate. Então, vamos lá, a gente já está bem, nesse primeiro slide já está bem explícito o que a gente vai falar, que é insight sobre publicações e relações internacionais. Vou falar um pouquinho sobre mim, uma breve apresentação. Eu sou mestre e doutor em Relações Internacionais pela UERJ, do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Terminei recentemente, em 2021, meu doutorado na área de jihadismo, então tenho mais de 10 anos de experiência na área de pesquisa, porque desde a época da graduação eu já trabalhava com pesquisa na iniciação científica, inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu estou querendo dar uma apresentação muito para graduando, para pessoas que não são tão chegadas a essa questão, né, sobre questões voltadas à publicação também, para falar que há muito espaço para acadêmicos fora dessa academia tradicional, de universidade, e artigos científicos, que, claro, são muito importantes, são as coisas mais importantes, as fontes mais importantes de publicação, mas também relacionadas a esse novo mundo digital que a gente está vivenciando agora. Eu tenho experiência na área de segurança internacional, fluxos transnacionais, atuo com atores não estatais, principalmente atores não estatais que pegam em armas, né, atores violentos. Gosto muito desse tema de violência e de guerra. Então, minha pesquisa é voltada para essa área e também trabalho, por incrível que pareça, já que eu falo de atores transnacionais, com negócios internacionais. Eu tenho foco basicamente em grandes empresas e novos produtos financeiros. Eu sou muito ligado nessa área e também minha pesquisa ela tange isso, principalmente a questão de crise de Estado-nação, né, esse debate relacionado à manutenção do Estado soberano em relação a esses atores transnacionais, esses novos fluxos transnacionais. Enfim, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Essa primeira parte a gente vai falar sobre considerações iniciais, bem introdutório, vamos falar sobre a carreira de pesquisador, como é que funciona isso. Vamos falar também sobre a importância do pesquisador na sociedade, que não é uma coisa muito evidente. Ultimamente a gente tem visto muito conflito em relação a isso, para que serve o pesquisador, né? E em relação também ao transbordamento do conhecimento científico, né? Como que a gente consegue aplicar o nosso conhecimento científico, os métodos de pesquisa que a gente aprende nas aulas de metodologia de pesquisa e coisas semelhantes, né, disciplinas semelhantes, na nossa vida profissional, né? Utilizar esse feeling, esse espírito de rigor, de precisão, de busca por evidências para fazer conclusões na nossa vida profissional. Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, fiquem à vontade para falar no chat, fazer algum tipo de comentário. Eu acho que vai ser bastante interessante a gente ter essa apresentação em formato de conversa, em formato de debate. Eu vou falando os meus slides, vocês vão dando insights em relação a isso também, tá? Bem, a gente, na graduação de Relações Internacionais, o pessoal que é graduando, que está fazendo a faculdade ainda, tá no primeiro, segundo período ainda, eu dou uma dica para vocês, e é uma dica que eu utilizei também. Essa apresentação tem muito de experiência pessoal, tá? Tenham contato com os diversos campos da nossa área. Geralmente a gente vai ter contato com comércio exterior, diplomacia corporativa, paradiplomacia, diplomacia tradicional, né? Todo mundo fala de Itamaraty, possibilidade de prestar um concurso para ser diplomata. Geralmente, muita gente entra, na verdade, no curso de Relações Internacionais com esse intuito. Inclusive, quem quiser falar aí no chat, Leandro, eu também eu entrei em Relações Internacionais porque eu quero ser diplomata. Pode falar aqui, vamos falando aí o que vocês queriam quando entraram no curso de Relações Internacionais, tá? Eu queria que vocês falassem isso no chat. Todo mundo pode falar. Eu queria ser diplomata, eu queria ser empresário, eu queria trabalhar com comércio exterior. Podem ir falando aí no chat. Diplomacia tradicional, organizações não governamentais, a gente tem essa possibilidade também.
Trabalhar em carreira pública, prestar algum tipo de concurso público, para a BIM, algum concurso militar que tenha esse tema de relações internacionais é, bem, bem claro, né? Tem alguns concursos militares voltados para isso, mas na área de pesquisa, mais professor, né? Um professor de relações internacionais, Escola de Guerra Naval, alguma coisa assim, pode ser. Área acadêmica, universidades federais, universidades privadas, trabalhar com pesquisa. Então, vocês podem ter contatos com essas diversas áreas. Então, na graduação, pessoal, a graduação é hora de experimentar tudo. Experimentem tudo, tá? Ah, Leandro, mas eu entrei com esse foco e eu quero continuar assim. Entrei com foco no comércio exterior e quero estagiar em comércio exterior, vou me especializar em comércio exterior, tá, beleza. Mas se você ainda está em dúvida, eu queria fazer esse exercício com vocês. Experimentem de tudo. Tentem fazer, se não for possível, um projeto de iniciação científica, porque nem toda universidade tem isso, mas tenta participar de um grupo de estudo, né, que vai fazer um artigo. Tenta participar de uma empresa júnior, se a sua universidade tem uma empresa júnior. Eu fiz empresa júnior também. Tenta participar, fazer um estágio em comércio exterior. Se não tiver acesso a essas coisas, tenta conversar com os profissionais que desempenharam funções nessas áreas. Então, é bastante importante nesse período de 4 anos na universidade, 4 anos na graduação, que vocês tenham contato com isso. Eu acho que é a oportunidade de vocês, correto? Eu acho que seria essencial que vocês tivessem o máximo de contato com essa questão, com esses temas tradicionais de relações internacionais, tá? Então, na graduação, é extremamente importante conhecer de tudo. Eu fiz essa observação com exclamação. Então, conheçam de tudo. Aproveitem, participa de centro acadêmico, participa de tudo que vocês puderem para vocês poderem abrir a mente de vocês e conhecer todos os lados possíveis da nossa carreira. Vamos lá. Direcionamento da carreira em termos de qualificação. Isso também é importante. A gente falou de escolher uma coisa, tem que ter vários contatos, e também tem a fase de escolha. Dicas de fase de sentimento. Isso é mais de feeling mesmo, é uma coisa bastante pessoal aqui. Fiz o estágio em comércio exterior. Busca qualificação na área. Um curso de extensão em comércio exterior. Um curso de extensão em marketing internacional. A nossa plataforma, o nosso site tem vários exemplos de cursos que vocês podem fazer de extensão para pelo menos ter um contato com um determinado assunto, né? Então, vamos lá. Vou buscar um curso de extensão na área de comércio exterior. Vou buscar um curso de extensão na área de marketing internacional. Estágio em alguma empresa na área. Especialização na pós-graduação, no MBA. Área acadêmica. Na área acadêmica, a coisa é um pouco diferente. Geralmente a gente vai para estágio de iniciação científica, vai para um curso de extensão que trabalhe, sei lá, um assunto chamado segurança internacional, no leste europeu. Aí você faz um curso de extensão para conhecer uma coisa parecida com isso. Monitoria também é bastante importante. Quem teve a oportunidade de ser monitor, né? Isso é importante demais para quem tem esse direcionamento acadêmico. Eu fui monitor, eu trabalhei com ensino, estou trabalhando com jovem, ensinando. Então, eu me sinto bem fazendo isso. Então, é um grande indício que você vai ser um acadêmico no futuro e talvez trabalhe como professor. Escrever artigos. Vocês escrevem artigos? Vocês gostam de fazer trabalhos escritos? Então, isso já é um indicativo para que vocês tentem um mestrado e doutorado, caso sigam a carreira acadêmica, a carreira de pesquisador / professor. Tá? Inclusive, eu vou falar sobre isso, né? Quando a gente fala de pesquisador, as pessoas, às vezes, que não têm, que são leigas mesmo, isso é normal, né? Ninguém nasce sabendo sobre isso, acaba pensando que você só vai fazer pesquisa, mas geralmente no Brasil a coisa funciona de maneira diferente. Os pesquisadores são professores também, os professores são pesquisadores também. Tá? Então, esses dois trabalhos caminham juntos, né? O ensino e a pesquisa caminham juntos. Então, esses aqui são os insights, né, pelo menos nesse segundo ponto, sobre sentimentos que nós temos, conhecimento, experiências, evidências que nós temos de seguir essa carreira acadêmica, esse feeling de carreira acadêmica. Eu não sei se vocês aqui, alguns colegas meus que estão assistindo, a Simone, eu vi que falou aqui, boa noite, Simone, tudo bem? A Rafa também acho que está aqui ainda, o próprio Guilherme, se vocês tiveram esse feeling na graduação. Eu trabalhei com monitoria, achei muito legal ensinar para uma pessoa. Nem precisa ser monitoria, ensinar um colega que está ruim
na semana de provas, está desesperado, e você acaba sabendo mais que ele, que você gosta mais de estudar, e vai ensinar aquele colega, e você gosta disso. Então, é importante ter esse insight. Então, agora especificando mais para a carreira de pesquisador, os próximos slides vão falar disso. Aí tem aqui um ponto para vocês. Ó. Devo aproveitar o momento e o tempo livre na graduação para conhecer um pouco de cada área. A graduação é o período de experimentação. Tá? Como eu sei que eu quero ser pesquisador? Algumas dicas. Né? Tenho interesse pelas disciplinas teóricas, né? Teoria de relações internacionais, especificamente aqui, segurança internacional, gosto de estudar esses temas, gosto de ler artigos e textos sobre esses temas, sobre estudos estratégicos. Quero entender por que as guerras acontecem, quero entender por que há esse conflito na Ucrânia. Eu gosto de estudar os textos do Buzan, né, que é um autor muito conhecido em segurança internacional. Gosto de estudar os textos do Waltz, do Morgenthau, do Mearsheimer. Então, são autores das teorias das relações internacionais. Eu tenho interesse por isso, para essa matéria mais teórica. Inclusive, a origem da nossa disciplina é a teoria das relações internacionais. Né? Lá atrás, né, até a ciência política, pegar Tucídides, Maquiavel, tudo isso se inspirou a teoria das relações internacionais. Eu tenho interesse por essa leitura, isso é um grande indicativo que vocês seguiriam a carreira acadêmica, seguiriam essa carreira de pesquisador/professor. Eu prefiro fazer trabalhos escritos e pesquisar em vez de realizar provas tradicionais nas avaliações. Por exemplo, eu gosto mais de fazer um trabalho escrito, uma análise, estudo de caso de alguma empresa. Estou falando até de empresa aqui, tá, pessoal? Empresa também usa o método científico, a gente vai falar sobre isso. Será que eu gosto mais de fazer um trabalho sobre a Rússia e a Ucrânia, sobre o crescimento do populismo na Europa, o crescimento do populismo na América Latina, sobre o conceito de ideologia e nacionalismo? Se eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, de escrever, pesquisar, fazer referência, do que fazer uma prova escrita, aquela prova tradicional, múltipla escolha. Se eu gosto mais de fazer isso, também é um indicativo, porque vocês gostam de escrever, gostam de pesquisar e ir atrás de um assunto que vocês não estão tratando na graduação. Vou ler aqui o que a Simone falou. Só um momento, já outro slide. Eu tive incentivo de uma professora para seguir na pesquisa. Esse incentivo foi muito importante, pois comecei a participar de grupos de pesquisa e a escrever. Simone, isso é um fato. Eu tive também um professor meu, que foi meu orientador depois, um argentino, o Juan Cláudio, inclusive foi a primeira pessoa que eu escrevi um artigo na vida, que ele me incentivou muito através de um grupo de pesquisa sobre populismo, nacional populismo na Europa. Né? Isso foi em 2012, por aí, né? 2012, 2013, mais ou menos no final da minha graduação. E a gente produziu um artigo sobre o populismo na Europa, e o meu artigo foi específico sobre a Aurora Dourada. Aurora Dourada, eu não sei se vocês lembram desse partido na Grécia, né, que chegou a tomar o poder, tinha uns simbolismos meio neonazistas. E isso foi um artigo de jornal, foi publicado no Globo. Eu e ele fizemos essa publicação, um artigo de opinião, né, não é um artigo científico, mas foi a minha primeira experiência com um professor e ele me ajudando nesse processo, me influenciando de alguma forma e me colocando nesse caminho mais voltado para a área acadêmica. Né? Já foi na graduação primeiro que eu tive. Esse foi meu primeiro contato com a área acadêmica. Depois eu fiz uma iniciação científica, um estágio voltado também para pesquisa, mas o professor, de fato, foi importante também para eu seguir nessa carreira. E, Simone, não sei se você também teve esse insight na graduação, a admiração que eu tinha por alguns professores meus, que eu achava muito legal o jeito que eles davam aula, o formato, o dinamismo, a paixão que eles tinham pelo assunto, e isso também me interessou bastante. Não sei se é o caso dos outros professores que estão assistindo essa apresentação. Então, acho interessante, voltando aqui para o terceiro ponto, acho interessante as análises de especialistas dos eventos internacionais, como guerras, política, né, política interna, terrorismo, golpes de Estado, conflitos, incidentes diplomáticos. Eu acho interessante quando chega um especialista e vai na Globo News e fala, poxa, dá um comentário sobre o assunto. Eu acho muito legal aquilo, consigo visualizar a importância daquela pessoa. Quando ele vai num jornal e dá a sua opinião sobre aquele assunto, ele é consultado, né, prestar uma consultoria. Porque ali, naquele momento que ele está aparecendo na televisão, ele está fazendo a divulgação dele também, do conhecimento dele, né, do que ele estudou, para a contribuição dele para a sociedade do que ele estudou.
né? Aqueles anos todos de estudo, de pesquisa, para estar contribuindo para a sociedade de alguma forma. Já volto aqui no slide, vou ler aqui o que o Guilherme falou, Guilherme Alves. Fiz várias visitas aos seminários apresentados no RBR, na época da graduação. Isso me motivou bastante na área de diplomacia. Então, professor, contato, isso é bastante importante, Guilherme. Você teve o contato com o Centro de Diplomacia do Brasil, né? Os mais importantes, o mais importante no caso, óbvio. E você conseguiu se influenciar por isso e teve um insight na sua graduação que você tinha que procurar as diversas áreas do nosso campo de relações internacionais, da nossa disciplina de relações internacionais. Tenho interesse pelo ensino, né? Que eu falei, eu tenho interesse em ensinar, eu gosto de falar com os meus colegas, mostrar, de dar dicas de matéria, né? O que eu fazia bastante também era pegar uma sala lá do IBMEC, né, onde eu estudei na graduação, e na semana de prova a gente ficava o dia inteiro na faculdade e a gente fazia os resumos lá. Eu e um amigo meu, a gente fazia os resumos e ajudava o pessoal. Isso era bastante legal também. Eu tinha interesse pelo ensino, não só olhando para os professores, mas também em contato com esses alunos. Ó, isso também, esse ponto é bastante importante, né? Olha, os principais temas da disciplina, como anarquia internacional, né, o self-help, conceitos mais realistas, a paz democrática, um conceito mais liberal, né, foram concebidos através do esforço acadêmico, ou seja, pesquisadores foram lá, pesquisaram e ajudaram a criar isso, tá? Claro que são pesquisadores geniais, né? Mas foram pesquisadores que fizeram isso baseados em outros textos menores. Mas essas teorias, tudo que balizou a nossa disciplina, nesses um século, né, de disciplina, se a gente pegar, claro que relações internacionais vem diante, né, mas essa fundação na universidade, esse um século de fundação na universidade, esses principais conceitos foram balizados, foram construídos por acadêmicos. Então, foram concebidos através do esforço acadêmico. Então, eu vendo isso, será que eu tenho vontade também de desenvolver estudos semelhantes, pesquisas semelhantes? Será que eu posso desenvolver um estudo que vai contribuir para análise voltada para por que democracias não entram em guerra, né? Procurar exceções de democracias que entram em guerra, sei lá, contribuir com alguma forma com esses conceitos maiores, né? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu tenho vontade de fazer isso? Se eu tiver vontade, também é indicativo, né? Eu quero contribuir fazendo alguma coisa para a nossa disciplina. Quero contribuir avançando no diálogo, na discussão, na disciplina de relações internacionais. Eu quero contribuir com conhecimento na área. Isso também é um indicativo de que eu quero ser pesquisador. Há momentos para despertar o interesse acadêmico. A gente já falou sobre isso. Iniciação científica. Geralmente, na iniciação científica, você contribui com o orientador para elaborar um estudo, um artigo, ajudar até corrigindo prova, né? Eu já vi gente de iniciação científica corrigindo prova, fazendo relatório, ler textos que não são lidos na graduação, né? Na grade normal da graduação. Vocês desenvolvem a escrita acadêmica durante a iniciação científica. Eu fiz iniciação científica na Marinha, na Escola de Guerra Naval, né? No Laboratório de Simulação de Cenários. Em 2012, o laboratório tinha acabado de ser criado. Foi bem no início da criação ali bem no embriãozinho do Laboratório de Simulação de Cenários, a Marinha voltando mais para essa parte acadêmica para civis. Então, eu tive bastante contato ali também com escrita acadêmica, com leitura de textos que nem passavam perto da minha grade na graduação. Monitoria, já falei, né? A prática do ensino, elaboração de provas. Monitores elaboram provas, tá? Isso não é ideal, mas professores podem pedir para monitores elaborarem provas. Isso é normal, tá? Não é uma coisa muito incomum. Solução de dúvidas dos alunos, né? Já falei também sobre isso. Elaboração de avaliações escritas. Você tem prazer pela escrita acadêmica. Você tem prazer pela investigação científica. Participação em grupos de estudo. Participei de um grupo sobre populismo. No doutorado, eu participei de novo sobre o grupo de populismo também. Eu consegui voltar com esse tema. A gente fez o meu orientador mesmo, que trabalhava com esse grupo de estudo, e a nossa finalidade era catalogar vários textos de populismo e colocar em caixinhas, né? Populismo e mídia. Populismo como ideologia, né? Tem gente que trata o populismo como uma ideologia, que se acopla em outras ideologias. Populismo e discurso, análise de discurso. Então a gente fazia isso.
né? É um exercício acadêmico também, faz parte desse processo de catalogação de investigação científica. Eu tenho interesse em fazer isso, em trabalhar assim. Participação em grupo de estudo, já falei. Elaboração do TCC. Isso daqui é o maior sintoma de todos. E por que é o maior sintoma de todos? Primeiro que é muito difícil. É muito difícil alguém gostar de fazer um TCC. Isso daqui, quem estiver fazendo TCC nesse momento vai saber o que eu estou falando. É uma fase bastante estressante, geralmente, se você não tiver um orientador que está ali levando aquilo, te ajudando, pegando você pela mão, às vezes. Se você não está fazendo aquilo por obrigação, a coisa é bastante insossa. É muito complicado, né? Uma fase bastante estressante. Eu conheço gente que demora muito tempo fazendo um TCC, que acaba trancando a faculdade, que vai postergando. Não só TCC, até dissertação de mestrado, né? Mas se você tem gosto por fazer um TCC, para escrever 70 páginas, sei lá quantas páginas tem o seu TCC, sua monografia, isso é um sintoma grave de que você é um acadêmico. É um sintoma muito grave. Eu vi que eu estava indo. Parece que eu estou falando de uma doença, né? Que chega a ser quase isso, porque é maluco, né? Você. As caras tá se identificando e tudo, mas é isso mesmo, eu estou te dando a notícia. As você tem um potencial para ser acadêmico. Então, se você gosta de fazer um TCC, de pesquisar, de pegar um café, meu copo já está vazio aqui, mas isso aqui era uma caneca de café, porque eu estava lendo outras coisas aqui de tarde e tal. Hoje foi um dia meio corrido, mas consegui ler. Se você. 150 páginas de TCC, Simone. O meu teve 70 por aí, não passou de 100. 150 páginas é uma dissertação de mestrado, Simone. Então, se você se identifica, se você gosta de ficar tomando cafezinho de madrugada, lendo o livro, e se você começa a ter prazer por isso, é um sintoma gravíssimo de você ser um acadêmico. Tá? Nossa, gente, tantas vezes eu passei madrugadas, eu achava isso legal. Eu gostava de ficar pesquisando coisas novas. O meu TCC foi sobre política espacial chinesa. Eu até falei isso, talvez tenha gente aqui da minha aula de metodologia que eu dei ontem, minha segunda aula, e foi um tema muito interessante. Eu gostava de pesquisar aquilo. Eu tinha muito mais interesse em pesquisar do que assistir uma aula. Né? Uma aula sobre um tema que, sei lá, eu estava no último período, eu estava com uma aula só, uma disciplina só, e o meu TCC. A disciplina era de mediação e arbitragem, se eu não me engano. Eu acho que era mediação e arbitragem. Eu não gostava da aula de mediação e arbitragem, mas eu adorava fazer o TCC, eu adorava ficar em casa pesquisando, indo para a sala de estudo, né, pegando livro em biblioteca. Adorava esse trabalho, né? É uma coisa interessante, né? Porque quando a gente está pesquisando, a gente não para pensar. Quando a gente para pensar nisso, a palavra pesquisador também, né? Pesquisa e pesquisador, em espanhol é investigação, investigador. Investigação e investigador. Né? Ou seja, você está investigando, você é um detetive praticamente. Se você consegue botar isso na tua cabeça e você na hora do TCC, é a notícia que eu estou te dando. Né? Tá na hora de você sair do armário e se abrir para a ciência, para a academia. Você é um acadêmico nato, porque eu acho que isso é o maior sintoma. Assim como eu falo e escrevo muito. O 150 páginas está de parabéns, Simone. No TCC, deve ter dado o teu trabalho. Teu orientador deve ter ficado com dor de cabeça, com certeza. Ou a orientadora deve ter ficado com dor de cabeça. A Camila falou aqui, ó, terminei minha graduação ano passado e foquei meu TCC na área de segurança nacional. E apesar de ter sido o maior estresse da minha vida, a cada texto que eu li eu ficava mais fascinada pelo assunto. Isso é a pura verdade, né? É um estresse, mas é um estresse que a gente gosta. É quase é masoquismo quase, né? A gente gosta disso. Fazer um doutorado é uma coisa fora de série, assim, porque você tem estresse absurdo no mestrado, tá lá sofrendo, 2 anos sofrendo, fazendo pesquisa. Aí no final, não, quero fazer um doutorado. A família quase para, né? Quase te expulsa de casa. O que você está fazendo? Você sofreu 2 anos, vai ficar sofrendo mais 4 anos. O que está dando na tua cabeça? Mas você gosta daquilo. É uma coisa que só quem vive sabe o que é. Né? Onde trabalhar, pessoal? Isso daí que é um problema. Né? Onde que a gente pode trabalhar como pesquisador? E aqui eu quero que a gente consiga abrir a nossa cabeça e talvez seja a novidade que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente pensar.
Isso é um exercício que nós pesquisadores temos que fazer, inclusive eu tenho que fazer isso. Apesar de estar dando essa apresentação, né, é meio hipocrisia algumas coisas que eu vou falar aqui, mas faz sentido e eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. Vamos lá, onde trabalhar? Primeiro, universidade pública é onde se faz... as universidades públicas são os centros de pesquisa básica do Brasil, isso é um fato, né? Então, a maior parte dos artigos científicos, das contribuições científicas são realizadas em universidade pública, financiadas por CAPES, CNPq, né, as bolsas de pesquisa de mestrado, doutorado. Esse é o grosso da pesquisa no Brasil, financiada por dinheiro público, né? São as universidades públicas. Algumas universidades privadas também têm contribuições na área da ciência, na área acadêmica, FGV, PUC, algumas universidades, IBMEC também, na área econômica, tem uma grande contribuição acadêmica também. Mas a grande maioria está na universidade pública. Inclusive, a grande parte das universidades privadas que oferecem doutorados e mestrados, as bolsas dos mestrandos e dos doutorandos são dinheiro público, tá? Bolsa CAPES, Bolsa FAPERJ, Bolsa FAPESP, que foi de São Paulo, que foi do Rio, a FAPERJ. Né? Então, Bolsa CNPq, né? São várias bolsas que são financiadas pelo... E eu já vou falar de financiamento aqui também, que é bastante importante. Tá? Órgãos públicos também que demandam pesquisadores, Forças Armadas, né? Alguns órgãos de Forças Armadas demandam pesquisadores, Aeronáutica, Marinha, né? Como já falei, sou professor da Escola de Guerra Naval, né? Trabalhar com segurança internacional nas Forças Armadas. Essa relação civil-militar devia ser mais próxima? Devia. Mas existe no Brasil já uma relação, pelo menos. Isso devia ser muito mais próximo, né? A defesa devia estar muito... A parte militar devia estar muito centrada também no ambiente civil. Né? Essa relação devia ser muito mais harmoniosa do que harmônica, né, do que é. Ó, a Camila falou aqui, ainda estou meio perdido na minha vida, mas estou me identificando muito com alguns pontos que você falou. Camila, essa é a hora para você procurar também diversos tipos de área que a gente pode ter contato nas relações internacionais. Né? Procura, pesquisa. Cada um tem o seu tempo, né? Eu falei na graduação que é um período especial, mas se você passou da graduação já, não se preocupa com isso. Faz algum curso de extensão, entre em contato com alguém, sempre há tempo de você ter conhecimento sobre outras áreas, né? Não se sinta pressionado, vou fazer isso só na graduação, mas se passar depois, não tem problema. Eu conheço muita gente que só foi fazer mestrado depois de ter uma carreira consolidada em determinado assunto, né? Mudou de carreira depois, isso é normal, tá? Eu tenho mesmo um professor de filosofia, ele era engenheiro químico, né? Fiz filosofia na graduação. O Edgar Lira, ele é bastante famoso, ele parou de dar aula no IBMEC, agora tá na PUC. Ele era engenheiro químico, largou a carreira de engenheiro químico eu tinha uns 50 anos já, fez mestrado, doutorado em filosofia, e é professor na PUC, foi coordenador de departamento. Então, as pessoas, o tempo, ele é diferente para cada um. Então, mas aproveita essas oportunidades, eu acho que é bem legal para a gente, né? Ter contato com diversas áreas. Agora é a parte que eu falo que eu preciso melhorar também, todos nós precisamos melhorar, eu acho que isso é um problema das relações internacionais. Tem pouquíssimos professores que conseguem fazer isso, né? Posso trabalhar fora do ambiente acadêmico e continuar publicando? Não tem nenhum impedimento disso, não existe nenhum, faltou um A ali, né? Um A de haver. Não há nenhum tipo de impedimento quanto a isso. Há outras possibilidades de divulgação e produção científica além das tradicionais, isso é importante também. E muitos professores possuem 2 empregos, né? Tem gente que trabalha no mercado, trabalha... Quando a gente fala mercado, a área acadêmica também é o mercado, né? Mas quando a gente fala de mercado, de empresa, né? Geralmente a gente fala dessas empresas tradicionais, iniciativa privada e tal. Mas dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Alguns colegas meus, eles trabalhavam em empresas e faziam mestrado ao mesmo tempo. Não ganhavam bolsa, porque você precisa de dedicação exclusiva para ganhar bolsa, geralmente é assim. Não sei se mudou, mas acredito que não vai mudar. E eles faziam essa vida dupla, né? Voltando aqui na Scarlett, ir para o mestrado estava no meu planejamento de carreira, mas a questão financeira, etc., me afastou disso. Como você acha que é possível correlacionar talvez um trabalho e essa área acadêmica? Então, Scarlett, é complicado, eu não vou mentir. Por que é complicado? Geralmente, os cursos de mestrado e de doutorado, eles são integrais. Né? Você vai ter disciplinas que vão ser ministradas de manhã, de tarde, em horários que geralmente as pessoas estão trabalhando. Né? Então, geralmente as pessoas que estavam ali comigo e trabalhavam em outras áreas,
né, jornalismo. Tinha uma jornalista na minha turma de doutorado. Essas pessoas tinham bastante flexibilidade no trabalho delas convencional, tá? Conseguiam falar com o chefe, e trabalhavam até a noite, faziam plantão, né? Depende muito da sua carreira. Isso também precisa ser analisado, tá? E a questão de emprego, a gente vai ver depois, isso é um fato, né? A área acadêmica está bastante complicada, né? Não só em RI, mas eu acho que qualquer tipo de área de ciência, né? Está bastante complicada, não só em RI, mas qualquer tipo de disciplina. Então, é um trabalho que a gente está tendo agora, uma fase ruim, mas a tendência é que isso, talvez isso melhore, né? Espera que isso melhore. E a gente está tendo, nesse mundo novo, esse mundo digital, algumas oportunidades de preencher essas lacunas. Eu acho bastante importante falar disso, e essa é a parte que eu falei que eu preciso melhorar, acredito que todos os meus colegas também precisem, né? É tipo uma meia-culpa, uma autocrítica de acadêmico aqui. Pera, eu ainda não vou falar disso não. Vou falar também de Lattes, currículo Lattes. Para quem quer ser professor, entrar na área acadêmica, faça um currículo Lattes. Atualmente ainda é a melhor plataforma, apesar de ter alguns problemas de lentidão, de travamento, de queda, né, de roubo de dados. Acontece isso às vezes no currículo Lattes, apagamento de dados, né, recentemente. Só acho que fizeram backup. Então, é a melhor ferramenta ainda para se divulgar academicamente. Claro que o LinkedIn está ganhando relevância, só que geralmente quando você faz um processo seletivo, eles pegam o Lattes, né? Eles pedem seu Lattes, porque ali você vai ter campo para botar projeto técnico, campo para botar artigo científico, campo para colocar artigo de jornal, artigo de revista, artigos não científicos, né? Participação em mesas redondas, mini cursos que você ministra, apresentações em congressos, você coloca ali no Lattes. Então, olham para o Lattes. Universidade pública, a pontuação, né, de prova de títulos é pelo Lattes. E você confirma os títulos através de manda uma página do artigo que você publicou, aí você vai lá e pontua, né? E outras questões que a gente vai falar aqui. Tá? Então, a imensa maioria dos concursos e processos seletivos para professor, para acadêmico, para pesquisador, solicita esse tipo de currículo. Tem um hábito da atualização, isso é bastante importante, tá? Atualize o Lattes sempre, porque vocês vão acabar produzindo sempre, fazendo algum tipo de produção, e você pode colocar ali sempre também. Por exemplo, eu estou ajudando aqui vocês fazendo essa apresentação aqui, eu posso colocar no Lattes, né? É uma mesa redonda, vou lá e vou colocar. Participei na prática, no dia tal e tal, eu vou lá e preencho o Lattes. Tá? Vocês mesmos, eu participei como ouvinte, o RI da prática, eu vou lá e preencho o meu Lattes. Então, toda a sua vida acadêmica você pode colocar ali. Tá? Eu já vou chegar na parte que eu quero fazer a minha autocrítica, tá, pessoal? Eu criei uma suspense aqui que não era para criar, não é minha apresentação, mas a gente já vai chegar lá. Função e progresso do conhecimento, isso também é muito importante, principalmente em pessoas que tentam desclassificar a carreira acadêmica. Eu acho que a profissão da ciência, eu acho que isso é bastante importante fazer esse debate. Só beber uma água aqui, minha garganta está seca. Então, pessoal, a missão do professor, do pesquisador, na verdade, é produzir conhecimento de qualidade, ter precisão científica, ter muito rigor, né? Basear o argumento da escrita acadêmica em evidências, para poder beneficiar a sociedade com aquilo que ele investigou. Ou seja, nós tentamos beneficiar a sociedade com aquilo que a gente investigou. Então, o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de reações químicas de refino de petróleo, isso tudo aqui são conhecimentos resultantes de esforços de pesquisas menores que foram somados. Houve muito esse debate, eu ouvi muito isso na internet recentemente. Para que a gente vai botar dinheiro na pesquisa do Brasil? Porque a gente vai financiar mestrando e doutorando. Né? Se não trabalha, sendo que a rotina de um mestrando e doutorando é de trabalho. É muito tempo estudando, muito tempo lendo artigo. Eu lia basicamente, ou mais, 100 páginas por dia, mais de 100 páginas por dia, em inglês, em espanhol, em francês, para poder fazer a minha pesquisa. Assistia a aula, ficava 8 horas fazendo isso. Né? Por que eles não trabalham? Isso é um trabalho. É um trabalho com conhecimento. Você está produzindo conhecimento. É uma forma de trabalho. Se eu tinha meta, eu tinha que produzir um artigo científico em cada disciplina que eu fizesse no doutorado e no mestrado. Né?
As pessoas não enxergavam isso. O problema o Brasil não tem um prêmio Nobel. Falavam muito isso. O Brasil não tem um prêmio Nobel. O Brasil não descobriu as leis da gravidade, a teoria das cordas. É porque as pessoas não enxergam que a ciência é um trabalho de formiguinha. A ciência é um trabalho de formiguinha. Quando eu faço um doutorado, apesar de ser bastante chique e ter um status social imenso, o título de doutor, de professor, a minha contribuição para a ciência é pequena. É pequena. São 4 anos ralando, ralando, ralando. Vou fazer uma contribuição pequena. Isso é normal. Todo pesquisador faz uma contribuição pequena, porque os pesquisadores não conseguem abraçar o mundo. A gente não consegue inventar a roda. Não consegue inventar a roda. Não consegue descobrir uma lei da gravidade nova, ou sei lá, eu estou inventando aqui, tá, gente? Eu não conheço nada dessa área de física, mas inventar uma coisa genial. Isso daí é raro. Até as pessoas que inventam coisas geniais, por exemplo, até coloquei aqui, ó, para se ter um Morgenthau, precisamos de milhares de pessoas fazendo os trabalhos. Precisamos de milhares, milhões de Leandros, de Camilas, de Scarlett, de Simones, para fazer o Morgenthau. O Morgenthau não seria Morgenthau se ele não estudasse a tese de doutorado que fulano escreveu. Tá? Até trabalhos que deram errado têm valor acadêmico. Tá? Tem valor acadêmico. Eu fiz um trabalho, eu fiz uma pergunta de pesquisa e a minha hipótese não foi confirmada. Isso invalida a minha pesquisa? Invalida o que eu ganhei? Será que eu tenho que devolver isso para o Brasil, para o Estado, a minha bolsa de pesquisa, mesmo sendo invalidada? Não. Isso vai fazer que outros pesquisadores não sigam aquilo. Eu contribuí com um tijolinho na torre. Essa que é a questão. As pessoas não conseguem enxergar isso, porque a ciência, a academia em geral, e eu não falo só de ciências humanas, ciências hard sciences também, elas não dão lucro direto, elas dão lucro lá na frente. Lá na frente, é uma questão de soberania nacional. Tá? Se a gente tivesse investido na ciência lá atrás, a gente não teria problema com o submarino nuclear agora. A gente já teria o nosso submarino nuclear. A gente já teria dominado a tecnologia de ponta a ponta do desenvolvimento de vacinas, sei lá. A gente até consegue fazer isso, eu acho, mas a gente poderia ter feito isso melhor, de medicamentos e tal. Poderíamos ter mais soberania, mais autonomia científica. A gente não está dependendo de outras coisas. Então, para se ter um Morgenthau, uma pessoa que a gente considera um gênio, um balizador da ciência das relações internacionais, para ter um Altz, né? Para ter um Vente, um Cox, a gente precisa de milhares, milhões de Leandros, Camilas, Simones, Scarlett, Guilhermes. Precisamos de muita gente. Tá? Então, cada um vai fazendo um trabalho de formiguinha e vai ajudando a construir essa torre. Tá? Ó, e a questão do lucro, né? A ciência não dá lucro em lugar nenhum, pessoal. Lucro simples, né? Lucro na hora. Tá? Lucro na hora é muito difícil isso. Muito difícil acontecer. Ó, a ciência básica, como quase todo tipo de atividade, precisa de recursos para ser colocada em prática. Ela não dá lucro, mas eu preciso ter recursos para poder não morrer de fome, para poder me dedicar só àquela área e para produzir meu conhecimento, para botar meu tijolinho na torre, tá? Isso, financiamento público, pessoal. Quando falam de financiamento público em ciência, e falam que, pô, pelo Brasil não ter um prêmio Nobel tal, não conseguir desenvolver de ponta a ponta a tecnologia do submarino nuclear, a gente tem que cortar o financiamento público. Isso é o contrário. Não é para cortar, é para investir mais. Tá? No mundo inteiro, a maior parte, tá, do financiamento é público. Na ciência. Nos Estados Unidos é público. Tá? Se vocês procurarem o desenvolvimento do touchscreen do iPhone aqui, ó, do iPhone, tem muito financiamento público nesse desenvolvimento, desse celular, dessa tecnologia, da internet. Tem muita coisa ali, tem muito dinheiro dos Estados Unidos, tem muito dinheiro. Ó, 60% dos recursos da ciência nos Estados Unidos vem do governo, 60%. Ah, Leandro, o resto, os 40% é da iniciativa privada. Não é da iniciativa privada, porque tem outros estados que investem na ciência dos Estados Unidos. Tá? Tem países europeus investindo na ciência dos Estados Unidos. Chineses dando bolsas de intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eles estão investindo na ciência dos Estados Unidos. Tá? Aqui, ó, eu peguei o exemplo da Europa. Na Europa, quase 80% é só dinheiro do governo.
dos governos europeus. 9% recursos de exterior, ou seja, bolsas do exterior na Europa, para pessoas estudarem na Europa. Empresas, 6% só. Organizações sem fins lucrativos, 5%. Fundos da própria universidade, que não deixa de ser um fundo público, né? Mas talvez tenha alguma doação privada. Né? No Brasil a gente não tem muito isso. Olha só o resultado. O Estado financia a ciência em qualquer lugar do mundo. Não é a iniciativa privada. Porque não dá lucro direto, tá? Ó, nesse ponto, ó, a ciência não dá lucro imediato. Os benefícios em curto prazo são pouco tangíveis. Entretanto, os de longo prazo são astronômicos. Imagina se eu descubro uma coisinha, um medicamento que pode ser que ajude a um tratamento de um determinado tipo de câncer. Imagina. O que isso pode causar? A revolução que isso pode causar? As vidas que eu posso beneficiar. Tá? As vidas que eu posso salvar com isso, o dinheiro que eu posso poupar na área de saúde. Né? Então, a gente vai equilibrando isso. Entendeu? Para pensar um pouco nisso. Então, a ciência dá lucro lá na ponta, lá no final, lá no futuro. Tá? É longo prazo. Ciência é longo prazo. Ó, até mesmo, como eu falei, até mesmo as pesquisas que dão errado são válidas, pois sabemos quais caminhos nós devemos seguir. Tá? Agora é a parte da minha culpa. E das duas coisas, tá? Primeiro eu vou falar sobre trabalho não científico, trabalho, sei lá, na área de contabilidade, na área de comércio exterior, como é que eu posso aplicar isso, tá? E depois eu vou falar dessa parte aí do conhecimento científico fora da universidade, da academia fora da universidade. Tá? Ó, o conhecimento científico não fica restrito à universidade. A gente pode utilizar os métodos de pesquisa que a gente aprende nos nossos projetos das nossas empresas, no mercado mais tradicional. Isso daí é só vantagem para você, porque você vai poder gerar mais rigor, ter mais rigor nos projetos que você for fazer na sua empresa. É uma coisa que as pessoas não pensam muito. Ter uma mentalidade crítica é bastante importante nas empresas tradicionais. É uma skill que deveria ser valorizada, que só você vai ter aquilo. Você, como acadêmico que pensa a pesquisa, que é crítico, que consegue enxergar os pontos de erro que estão errados, né, de conflito, você vai fazer uma diferença gritante na sua empresa. Eu lembro, eu tive uma conversa, antes de fazer o doutorado, eu trabalhei numa empresa de contabilidade, de auditoria, melhor falando. Tá? Essa é uma história bem legal. Aí eu vivi um conflito, caramba, eu estou fazendo uma empresa de auditoria. Poxa, eu quero ser professor, eu quero trabalhar dando aula, né? Não é muito minha praia, contabilidade. E tinha uma diretora ali, ela era na área de direito tributário, tá? Ela era diretora e ela era professora também. Aí eu vou falar com ela, com a diretora, abri meu coração, era trainee. Abriu meu coração mesmo. Uma coisa bastante emotiva a conversa que eu tive com ela. Sobre quase existencial. Eu falei assim pra ela, fulana, eu não lembro o nome dela direito. Também não ia revelar o nome dela, mas fulana, eu tô passando por isso, tô um conflito existencial, porque eu queria seguir carreira acadêmica. Ela falou, Leandro, eu acho, eu fiz mestrado, né, então eu não sei como eu posso contribuir aqui para vocês e tal, com vocês. Eu falei, Leandro, você pode contribuir muito com a gente, porque você tem uma coisa que quase ninguém aqui tem, que é o olhar crítico. Você tem um método científico na sua manga. Você pode pensar em ciência aqui dentro, né? Você pode ter maior capacidade de identificar os erros que as empresas estão cometendo no balanço fiscal delas. Você pode fazer testagem científica, utilizar métodos dedutivos, né? Fazer testagem, você tem essa capacidade. Você não vai fazer um projeto, um trabalho aqui, tirando da fonte vozes da sua cabeça. Você não vai fazer isso, porque você tem esse olhar. Você não vai tirar conclusões baseadas na sua opinião. Você vai pesquisar. Então você tem uma skill aqui que as pessoas não têm, uma habilidade que as pessoas não têm. Eu não tinha pensado nisso. Acabei que eu não fiquei, porque realmente depois eu passei por doutorado e tal, eu acabei seguindo a carreira acadêmica mais a fundo. Mas foi uma conversa interessante, né? Com uma pessoa com esse olhar mais empresarial me ajudando nesse ponto também. Ó, nos trabalhos de consultoria de política internacional, uma boa análise acadêmica irá diferenciar a opinião do argumento embasado. A opinião, o que é opinião? Que vem das vozes da minha cabeça. E do argumento que foi embasado por evidências, tá? Esse ponto aqui, ó, a academia não pode se divorciar do mercado tradicional, não pode se divorciar. Talvez você não utilize a geopolítica ou a teoria das relações internacionais na sua empresa, de marketing internacional,
mas certamente poderá usar análise de conteúdo ou outros métodos quantitativos em algum tipo de tarefa. Tá? Conhecimento estatístico, né? Métodos qualitativos. Eu estava fazendo, até falei com os meus alunos, esses dias eu estava estudando muito a linguagem R, que é muito utilizada em análise quantitativa em ciências humanas. Né? É uma linguagem de programação. E a gente utiliza isso para fazer, por exemplo, analisar dado mesmo. Vou colocar grande quantidade de dados, né? E fazer médias aritméticas, sei lá, mexer com aquilo. Então, isso poderia ser utilizado numa empresa, é um conhecimento científico. Eu aprendi com foco na ciência. Eu poderia usar isso numa empresa. Tá? Publicação científica. Tá? Como eu posso difundir conhecimento produzido? Dicas para conseguir publicar. Transbordamento do conhecimento científico. Vamos falar sobre esses assuntos. Vamos lá, pessoal. O que é difusão de conhecimento? Como é que eu posso fazer isso como acadêmico, como pesquisador? Eu quis separar aqui, isso aqui foi uma invenção do Leandro, tá? Não existe nada estabelecido por convenções acadêmicas, convenções de relações internacionais, esse tipo de divisão que eu fiz. Mas eu acho que faz sentido, e fez sentido na minha cabeça quando eu montei essa apresentação para vocês. Tá? A primeira é divulgação primária, seriam periódicos científicos, revistas científicas, journals, né, que a gente chama, para você fazer um artigo científico com metodologia, teoria, embasamento, né, marco teórico, todo tipo de habilidade acadêmica que vocês aprenderam. Livros acadêmicos também, alguns livros são avaliados pela CAPES, né, avaliados por instituições, congressos, simpósios, mesa redonda. Eu estava até falando isso com a minha turma ontem. Para que serve um congresso de relações internacionais? Para você apanhar. Né? Quem já teve aqui experiência de apresentar no congresso, você apanha. Chega a ser triste, né? Você vai para o congresso, leva seu artigo, seu projeto de estudo, e a pessoa lá descasca, vê tua apresentação, descasca. Nem leu teu artigo, mas descasca. E o bom do projeto, do congresso, do simpósio, da mesa redonda, inclusive isso aqui é uma mesa redonda, o bom disso é que você consegue melhorar a sua pesquisa com o conhecimento de outras pessoas. Né? Às vezes, a Simone, a Camila, as Carlas, o Guilherme estão enxergando uma coisa que eu não enxerguei no meu estudo e vão dar uma certa contribuição, tá? Se vocês já apresentaram um congresso aqui, algum simpósio, coloquem aqui nos comentários. Tem alguns simpósios e alguns congressos para graduandos, eu acho. Tem, né, aquele simpósio de iniciação científica, geralmente tem na universidade. É um formato interessante também para vocês explorarem, tá? Divulgação secundária. O que é divulgação secundária, pessoal? E aí é o tema que eu queria entrar, tá? Que eu fiz suspense e acabei não entrando, que eu acho que vai ser legal a gente falar sobre isso. Revista sem revisão por pares é uma forma de divulgação secundária. E eu já vou falar sobre revisão por pares aqui. O que é revisão por pares? Acompanha aqui o mouse, acho que está aparecendo para vocês. Não sei. Acho que não, né? Não deve estar aparecendo. Mas na letra A aqui, ó, da divulgação primária, periódicos científicos, quem já teve a oportunidade de publicar, provavelmente meus colegas professores aqui já tiveram essa oportunidade, a gente envia um artigo que a gente escreveu, todo bonitinho, e ele vai ser revisado, né? Ele não pode ser publicado de qualquer forma. Aquela revista, aquele periódico precisa analisar o artigo para ver se você não escreveu nenhuma besteira nele. Se você não escreveu alguma incongruência, se não tem algum tipo de contradição bizarra, se não tem um português, erros gramaticais bizarros. Ele precisa ser revisado, ele precisa ser testado. Quando a gente envia para um periódico científico, ele é revisado, porque a gente chama de revisão por pares. E às cegas. Ou seja, as pessoas não sabem quem é você na hora de ler o teu artigo. O teu artigo está anônimo, é um número que você recebe. Eu já fui parecerista também. Eu recebo um artigo, eu recebi até recentemente, até foi publicado recentemente. É um artigo anônimo, você não sabe quem escreveu, e tá lá, você tem que corrigir aquilo e bater naquele autor, criticar. O que ele pode melhorar, dar sugestão, ver um erro e falar, ele pode ser publicado ou não. Você tem o poder de julgar aquilo. Então, esses pares não são pessoas tiradas de qualquer lugar. São especialistas no assunto que você escreveu. Então, a ciência funciona assim, pessoal. Precisa de revisão de pares. Tá? Para a gente falar que alguma coisa
é ciência? Claro que a ciência muda o tempo inteiro, né? Vocês já leram Popper, eu vou ler Popper, ele fala que a ciência não pode ser absoluta, ela tem que ter a possibilidade de ser refutada, tá? Então, o conhecimento vai mudando. Se hoje eu descubro que, sei lá, eu dou um exemplo, né, dos cisnes brancos. Todos os cisnes no mundo são brancos, porque todos os que eu observei são brancos. Tá? É minha dedução. Mas eu não consigo observar todos os cisnes do mundo. Eu não consigo observar o cisne lá que existe lá na Nova Zelândia, no Lago X da Nova Zelândia. Eu não consigo observar. Mas pela minha amostragem, eu observei e concluí que todos os cisnes são brancos. Se daqui a 20 anos eu achar um cisne azul, verde, a minha teoria, a minha hipótese foi refutada. A ciência funciona dessa forma. Tá? A revisão de pares é isso. No momento que os pares de revistas boas, tá, pessoal? Revistas com qualis A1, A2, A3, quando os pares chancelam aquilo, é porque aquilo que você fez é um texto científico, tá? Se um estudo comprovando a eficácia da vacina é revisado por pares, é chancelado, é porque aquele estudo é válido, funciona. Tá? Se no futuro a gente vê que não funciona, beleza, mas naquele momento está funcionando. E ele só vai ser refutado se tiver outro estudo refutando aquilo e que aquilo seja confirmado pelos pares, pelos especialistas da área. Tá? Então, se você tem estudo falando que jujuba cura reumatismo e você manda para os pares e eles negam aquilo, é porque jujuba não funciona. Entendeu? Aquilo não é ciência. Eles viram que tem alguma coisa não batendo. Tem um erro estatístico, tem um erro que talvez não tenha feito o teste duplo cego clínico, né? Que você coloca um placebo. Enfim, quem é da área de saúde sabe isso melhor, mas você bota um placebo medicamento, você não sabe para quem vai o placebo, só depois no final você sabe. E aí você vê que a diferença não de cura é a mesma. Então não funcionou. Tá? O par está vendo aquilo e está refutando. Então não é ciência. Então, divulgação secundária. Revistas sem revisão por pares. É possível publicar revistas sem revisão por pares? É, mas tem esse problema da qualidade. Talvez o que você esteja publicando não tem tanto rigor. Tudo bem? Não tem tanto rigor. Tá? Ele pode ter algum tipo de embasamento, tá? Pode ter algum tipo de erro, é a sua opinião, mas é um tipo de divulgação também. Eu fiz já vários artigos na época da graduação em revistas que não são revisadas por pares, em blogs. Eu fiz, mostrei minha opinião ali com algum tipo de argumento. Aquilo não necessariamente é científico, porque ninguém revisou aquilo. E é um texto, uma revista sem revisão por pares. Tá? Jornais. Aquele meu artigo que eu falei, né, com o meu professor, né, com o meu orientador, da Aurora Dourada, sobre populismo na Europa, é um texto que não foi revisado por par. Ele só foi revisado gramaticamente por causa do jornal, né? Os editores do jornal foram ver os erros que poderiam existir. Outros tipos que eu acho, e aí eu faço a minha meia-culpa. De todos nós temos que fazer essa autocrítica. YouTube, Instagram, blogs, a gente precisa levar a ciência para esses lados. A gente precisa utilizar as redes sociais, a gente precisa utilizar as novas mídias para fazer ciência, para divulgar conhecimento embasado em evidências, em textos que foram revisados por pares. A gente precisa fazer isso. A gente precisa levar a ciência para isso, porque a ciência é muito descreditada. A gente às vezes fica lá no nosso Olimpo dos deuses doutores, dos professores, e a gente não bota isso para o mundo. Tá? A gente não consegue divulgar isso, a gente fica muito fechado na nossa bolha. A gente tinha que fazer uma coisa mais acessível. Inclusive, eu até fiz um Instagram recentemente. Convido vocês a entrarem, é prof.leandro Loureiro. Não tem ninguém ainda, porque eu não divulguei. Não fiz nada ainda. Mas eu fiz Instagram, vou começar a divulgar as minhas coisas lá. Então, é uma recomendação. Dá para você fazer ciência, fazer pesquisa e utilizar o YouTube e o Instagram, monetizar essas plataformas, vendendo cursos, né? Vendendo alguma coisa, um e-book, através dessas plataformas. É um cenário, uma oportunidade que vocês estão tendo. A nossa plataforma é um exemplo disso, né? A gente está vendendo curso pela internet, a gente está conseguindo levar a ciência, o conhecimento através da internet, aproveitando esse cenário que a gente tem hoje. Tá? Então, falta muito esse insight para a gente, como pesquisador.
Isso daí, vocês que são mais novos que eu, acredito que sejam, né? Eu tenho 30 anos, mas acho que a grande parte aqui está na graduação, não sei, e pensa em seguir essa carreira, no futuro, trabalhem com isso. Né? Vocês podem mudar muita coisa. Podem mudar a visão do brasileiro em relação à ciência. Não só do brasileiro, mas de outras pessoas também. Né? Se vocês começarem a fazer coisas em inglês e tal, do mundo em relação à sociedade em geral em relação à ciência. Tá? Então, trabalhem com o Instagram, trabalhem com blogs, trabalhem com o YouTube, levem a ciência de qualidade baseada em evidências. Esses artigos aqui, ó, levem a divulgação primária, tá? As coisas que vocês fizeram na divulgação primária para divulgação secundária. Isso é essencial. Isso daí é o que falta na gente. Esse é um insight que eu estou dando para vocês aqui. A gente precisa fazer isso com mais qualidade e com mais frequência. Algumas vantagens da divulgação primária, pessoal. A divulgação primária são os lugares mais relevantes para a comunidade acadêmica. Isso é um fato, né? É muito mais rigoroso uma publicação num contexto internacional, que é a revista da PUC do Rio de Janeiro, que se não me engano, é uma das maiores de relações internacionais, se não a maior, de uma mural internacional da UERJ, do que um texto feito no blog do Leandro. Né? Tem muito mais, é muito mais consolidado, porque aquilo passou por uma avaliação de pessoas que são especialistas na área. Tá? Então tem muito mais relevância para a comunidade acadêmica. Pares às cegas, né? Revisão por pares às cegas. É mais valorizado em concursos. Você pontua no Lattes quando você publica um artigo em revistas acadêmicas. Né? Quem é professor aqui sabe. Desvantagens: baixa acessibilidade. Nem todo mundo vai ler um artigo científico. Primeiro, porque às vezes, na grande maioria das vezes, pode ser chato, né? E a forma que ele é escrito é meio maçante. E também muitos artigos científicos, pessoal, isso não acontece no Brasil. Isso daí é uma coisa que a gente tem que bater palma pro Brasil. Grande parte, isso daí é o terror do acadêmico que está fazendo doutorado, está fazendo o mestrado em relações internacionais, principalmente, que precisa de texto em inglês a rodo, tá? É o terror, porque grande parte desses artigos são pagos. A gente tem que pagar para ter acesso ao artigo. No Brasil, não. Eu não lembro de nenhuma revista acadêmica no Brasil de qualidade, assim, que cobre para você comprar um artigo para ler. Acadêmico, né? Com revisão de pares. Eu não conheço, tá? Então, é bastante interessante ver isso. Então, desvantagens: baixa acessibilidade ao público em geral, e as pessoas não costumam ler artigos científicos. A gente não tem esse hábito de ler artigo científico, só mesmo quem está interessado muito no assunto. Divulgação secundária: vantagens: maior acessibilidade ao público, mais pessoas conseguem ler blogs, conseguem ver vídeos no YouTube. É interessante, né? Eu vou ver um vídeo de corte aqui do Leandro, tá? Formato menos engessado, eu posso ter um linguajar mais despojado, mais interessante, gera mais engajamento. As pessoas conversam, é o que a gente está fazendo aqui. Vocês estão conversando comigo. Eu pedi para vocês mandarem perguntas, vocês estão até calados agora. Podem falar, tá, pessoal? Vocês estão achando, fiquem à vontade. A gente gera um engajamento, gera um debate em tempo real aqui. É muito legal isso, né? A internet propicia isso. Eu crio uma comunidade, tá? Tem alguns professores de relações internacionais que fazem isso. Tem aquele... o Rock, vocês já conhecem, a HOC, né? Ele tem um canal de geopolítica. Tudo bem que ele usa muito canal, às vezes, para fazer propaganda política, né? Porque ele é deputado, se não me engano, ele é deputado. Mas é um professor de geopolítica fazendo canal no YouTube. A gente devia fazer coisa parecida. A gente precisava fazer isso, né? Estabeleçam parcerias para fazer isso. Assim, eu acho que é bastante interessante a gente pensar nisso. Ele faz qualidade, faz uma coisa de qualidade. A gente não precisa também fazer com muita qualidade, não. Começa, né? Começa e depois melhora. Mas ele faz com bastante qualidade. Ele também deve ter muita verba, né? Ele é deputado, deve ganhar muito. Ele deve ter um salário absurdo para poder comprar câmera, essas coisas tudo. Produção, editor e tal. Mas é um negócio que ele abriu e dá certo, né? Tem poucos professores de relações internacionais que fazem isso. Falando de geopolítica, tem poucos canais de qualidade que falam de geopolítica. Desvantagens: grandes chances de erro e de baixa qualidade também. Esse que é o problema, tá? Se você pode cair muito nessa armadilha de fazer uma coisa que tá cheia de erro, falar muita abobrinha, isso pode acontecer. Coisas tiradas das vozes da sua cabeça. Por isso, baseie o seu vídeo no YouTube, o seu texto em evidências. Eu não tire do nada, tá? A confiabilidade do que é produzido cai muito. Então, nem tudo é bom, tá? Isso é a desvantagem da divulgação secundária. Por isso que é importante que acadêmicos que estudaram, fizeram mestrado, doutorado, 10 anos de pesquisa, atinjam esses espaços, preencham esses espaços. É muito importante isso,
tá? Principais congressos aqui, dicas de congressos internacionais. Tem o congresso da ISA, né, International Studies Association, que é um dos mais famosos, internacionais e regionais. American Political Science Association, a Associação Latino-Americana, a LACIP, de Ciência Política, que eu vou até publicar, vou fazer uma apresentação na LACIP nesse mês agora, julho. A IPSA também, né, que International Political Science Association. Eu ia apresentar um trabalho na IPSA, infelizmente não fui para frente por causa da pandemia. Ia apresentar em Portugal, acabou que não aconteceu. Mas isso aqui são alguns tipos de congressos que vocês têm a oportunidade de conhecer. Tem congressos nacionais também. O mais famoso é da ABRE. Acho que todo mundo que na graduação teve a oportunidade de receber um e-mail da ABRE, né? O Simpori, que é da UERJ com a Santiago Dantas, com o programa de pós-graduação Santiago Dantas, o PPGRI da UERJ, também é bastante famoso. Um ano acontece na UERJ, outro ano acontece em São Paulo. Tá? São os principais simpósios e congressos nacionais. Tem também do Forte de Copacabana, que aconteceu essa semana, se eu não me engano, que é Congresso do Forte, é só isso. Que é só análise de segurança internacional, mas você não consegue apresentar um artigo para o Congresso. Geralmente você é convidado a apresentar. Ele é feito em parceria com o SEBRE e com a Fundação Konrad Adenauer, né, que é a fundação alemã. Geralmente tem... No último que eu fui, que foi 2019, teve apresentação do Ministério da Defesa, foi na Escola de Guerra Naval. Então tem bastante gente importante falando nesse Congresso do Forte. Né? Principais periódicos, internacionais e regionais. O International Studies Review, o International Studies Quarterly, que são da ISA, né, da International Studies Association. Security Dialogue, né, que é de área de segurança, isso aqui é internacional, tem que publicar em inglês. Os nacionais, Contexto Internacional da PUC, Revista Brasileira de Política Internacional, Revista Moral Internacional da UERJ. Tá? São os principais periódicos nacionais para quem quer publicar em revistas com perfil de quem for doutor, ter mestrado. Mestrado já dá para publicar na Moral, se eu não me engano, tá? Quem tiver interessado em publicar, quando tiver feito mestrado, já tá indo para essa área acadêmica, pode publicar nessas revistas aqui. Tá? São as revistas mais conceituadas. Leandro, existe revista acadêmica que eu posso publicar sendo graduando? Existe. Graduado? Existe. Tem algumas várias. Aqui tem a Mundorama, que aceita publicação de graduado. De graduando eu não sei, mas de graduado eu sei que aceita porque eu publiquei um texto lá como graduado. Tá? Ela tem até uma avaliação que a gente vai falar sobre isso. Tem a revista aqui da nossa casa, que é relaçõesexteriores.com.br. Indico que vocês visitem o site, deem uma olhada, caso vocês tenham interesse. A Mundorama... isso aqui é interessante. Busque uma revista que se enquadre na sua qualificação. O que significa? Eu sou um graduando, sou um graduado. O Brasil tem uma coisa chamada Qualis. Né? O nome é um índice de classificação, índice Qualis Sucupira. A gente usa esse nível. Aí tem revistas Qualis C4, C3, C2, C1, né? Quanto mais perto do 1, melhor. B3, B2, B1. Agora a gente tem até B4, né? A4, A3, A2, A1. A1 é top. Top. Então, as revistas A1, só doutor publica. É uma coisa muito, muito difícil você um mestre publicando, uma pessoa que seja só mestre publicando uma revista 1. Tem que ser top, né? Tem que ser uma coisa especialista do especialista. Agora, tem revistas C3, C4, assim, que você consegue publicar sendo graduado ou graduando. Você tem essa oportunidade de fazer o exercício dessa escrita acadêmica e botar no seu Lattes. E aquilo conta como publicação. É um exercício para você e conta também como publicação. Então, eu indico que vocês façam isso. Vão no site da Relações Exteriores, dá uma olhada lá como é que eu faço para publicar. Eu quero fazer um texto acadêmico, quero poder colocar em prática esse conhecimento que eu aprendi e que eu tenho interesse. Vai lá e procura, né? Vê lá as normas. Vale bastante a pena vocês fazerem isso, tá? Para quem tem interesse em seguir nisso. Descubra o melhor método para você. Isso é bastante importante também, né? Isso é muito pessoal. Muito pessoal. Eu gosto mais... Vamos lá. Você gosta mais de fazer fichamento, né? Eu leio um livro, leio um artigo, faço
sublinho, anoto os pontos mais importantes, faço uma crítica àquilo, rabisco o artigo, né? Eu imprimo, pô, eu ainda sou das antigas, imprimo em papel e faço rabiscos. Tudo bem. Eu leio o livro e o artigo na hora de fazer o texto, na hora da escrita. Isso também tem gente que se dá melhor fazendo isso. É meio confuso, pode trazer alguns problemas, como, por exemplo, pode atrasar a tua pesquisa, porque não está no projeto. A gente vai falar também um pouquinho sobre projetos de pesquisa. Então, isso é muito pessoal, né? Isso acontece mais na experiência de vocês. Se fichamento é mais importante, se vale mais a pena. No TCC, vocês vão descobrir isso. No TCC ou se vocês fizerem algum tipo de artigo em iniciação científica, vocês vão acabar descobrindo isso. Fazer um bom projeto de pesquisa é essencial, pessoal. O que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa nada mais é do que um plano que você tem de solução de pesquisa. Eu vou resumir muito, porque isso daí é mais para uma aula de metodologia, é um tema muito mais específico. Mas toda pesquisa surge de uma pergunta, correto? Eu tenho uma dúvida. Por que o raio cai? Ou por que o raio, quando bate numa árvore, pega fogo? É uma pergunta que eu tenho. Então, a pesquisa surge da pergunta, surge da dúvida. Quando a gente quer escrever um artigo para solucionar aquela dúvida, eu preciso fazer um plano de como vou solucionar aquela questão. Por exemplo, pergunta de partida. Hipótese, né? Que é uma resposta prévia àquela pergunta de partida. Eu acho que os raios caem porque Odin está com raiva. Gente, isso aqui é só para facilitar a explicação, tá? Óbvio que não é isso, tá? É importante deixar isso claro. Tem gente que não entende, às vezes não entende a brincadeira e tal, a piada bobinha aqui, mas é só para vocês entenderem mais ou menos como funciona a coisa. É uma hipótese. Aí, tá. Qual é o meu objetivo de pesquisa? Entender a mecânica dos raios. Sei lá. É o meu objetivo de pesquisa. Objetivo central. Qual é o meu método de pesquisa? Estudos de caso. Eu vou analisar quedas de raio em horários aleatórios, em climas aleatórios, para ver por que aquilo acontece. Tá? É o meu método de pesquisa. Estudo de caso em diversos momentos. Pronto. E tudo isso tem que ser escrito. Vai escrevendo. Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Né? Também, justificativa da pesquisa. Isso é muito importante. Na hora de você buscar financiamento e fazer uma entrevista de mestrado e doutorado, eles vão perguntar por que você está pesquisando isso? Qual é a importância da sua pesquisa para o mundo? Né? É importante que eu descubra porque raios caem, porque eu posso gerar energia daquilo, ou eu posso me proteger daquilo. Né? Eu posso criar mais, levantar contribuições que possam me proteger de raios. Tá? É uma espécie de justificativo. Então, é essencial que vocês, como pesquisadores, nós, como pesquisadores, façamos planos na hora da pesquisa. Porque esse plano que você vai fazer lá no início, antes de começar a escrever de fato o artigo, escrever as 150 páginas de TCC, eu não sei se isso aconteceu com a Simone, mas isso é importante para vocês não viajarem. Tá? Eu tenho o objetivo de fazer a minha pergunta, responder a minha pergunta de pesquisa. Eu tenho que lembrar da minha pergunta. Eu não posso me descolar daquela pergunta. Eu não posso descolar da minha hipótese. O projeto ele é feito para eu lembrar por que eu estou aqui. Então, olha para o projeto. Tá? Escreva algo que você tem interesse. Isso é muito importante. Imagina a Simone com 150 páginas de TCC. Se ela escrevesse alguma coisa que ela detestasse. Imagina. Tá? Imagina se eu escrevesse imagina eu escrevendo 4 anos de doutorado, um assunto que eu não tivesse interesse algum. Imagina o desgaste que é isso. Né? A saturação mental que é. Lá vou eu falar sobre, sei lá, relação, sei lá, como que o mundo lidaria com invasão de alienígenas em termos diplomáticos. Imagina eu fazendo isso, uma coisa que eu não gosto. Eu estou inventando temas aqui aleatórios, pessoal, só para ilustrar a minha explicação. Imagina. Eu, quando fiz o meu doutorado, eu fiz sobre jihadismo, né? Sobre Estado Islâmico especificamente. Propaganda e violência. Eu não aguentava mais ler aquilo. Não aguentava mais. Claro que, eu tenho papel como investigador, como pesquisador, que eu vou ser um especialista naquele assunto. Então as pessoas vão me perguntar sobre aquilo. Mas chegou uma hora que eu fiquei um mês sem falar disso. Eu não aguentava mais falar disso.
Eu não aguentava mais ler sobre isso. Então eu dei fiz um retiro espiritual sobre jihadismo. Eu não posso mais falar disso, senão eu vou ficar saturado. A cabeça vai explodir. Então pensem nisso, tá? Em olhar para o assunto que vocês querem escrever com interesse. Eu gosto daquele assunto, por isso eu vou escrever. Isso é bastante importante. Não pesquisem qualquer coisa, tá? Escrita concisa, direta, sem suspense. Vocês não estão escrevendo um livro de suspense. Ah, lá na conclusão eu vou falar. Né? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona a pesquisa. A pesquisa não tem suspense. É direta, é concisa, tá? Vocês não estão escrevendo romance, mas sim um texto científico. Conciso, nada de enrolação. Não precisa utilizar palavras difíceis, né? Palavras parnasianas. Não precisa usar isso. Né? Seja simples, seja conciso, seja direto. Em textos jornalísticos, isso muda. Claro, se você for fazer uma publicação jornalística, você não precisa utilizar esse linguajar direto. Você pode até fazer uma crônica de suspense, né? Pode até usar algumas figuras de linguagem, ironia. Ironia, ironia em texto acadêmico é sinal de que alguma coisa vai dar errado. Tá? Não utilize ironia. Tá? Você tem que facilitar a interpretação do seu leitor. Pense que vocês estão escrevendo para uma pessoa que não conhece nada do assunto. Isso ajuda muito na hora de fazer. E aí eu dou a dica para vocês também, quem está procurando artigo para publicar, vá no Qualis Periódicos na plataforma Sucupira. Isso aqui está desatualizado, tá? Se não me engano, é atualização 2017, tá? Dê uma olhada lá, os rankings, não tem só periódicos brasileiros, tem periódicos gringos, né? Estados Unidos, Inglaterra, França. Dê uma olhada lá, que aí vocês vão poder ter uma noção mais ou menos qual periódico que tem nota maior, né? Isso é muito organizado. Aí A1 é o topo, aí a sequência A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Então, de cima para baixo, né? E aí vocês vão ter a noção aqui de quais são os periódicos mais gabaritados na nossa área. Aqui, eu até trouxe um print. Dê uma olhada aqui, pessoal. Vem aqui no slide, quem não tiver prestando atenção, se liga agora. Ó, esse aqui são os periódicos. Isso aqui é a primeira página, tá? Não quer dizer nada. São os periódicos de acordo com a classificação da Qualis. Ó, a Defesa Nacional, isso aí pode estar desatualizado, lembrando, 2017 aqui, ó. Podem olhar aqui, ó, no título, 2017. Ó, a Defesa Nacional B5. Aí tem um que é A2 aqui, né? Que é Actuel Marx, deve ser francês isso daqui, voltaram para o marxismo. Aí vocês vão pulando, aí vocês vão vendo quais são as outras publicações, tá? Hoje, a Moral Internacional, que é a que eu tenho mais contato, né? Que é da minha universidade, ela é A3, a nível A3. Se eu não me engano, a Contexto Internacional é A2, da PUC. Por fim, para a gente terminar essa apresentação e deixar abrir para perguntas, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de design de projeto de pesquisa. Em termos de pesquisa, eu quero fazer um artigo, quero fazer um TCC, como é que eu posso escrever isso? Aí, basicamente, tem a introdução, né? O que a gente escreve na introdução? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. O que a gente escreve na introdução? A gente fala brevemente sobre o tema que eu estou pesquisando. Vamos lá. Propaganda e violência do Estado Islâmico. Eu escrevi, desde 2014, o Estado Islâmico vem empreendendo uma grande campanha de propaganda para recrutados ocidentais, né, em potencial, utilizando a violência, blá, 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 vou falando. Aí eu falei um pouco sobre a história do Estado Islâmico, que surgiu na Al-Qaeda do Iraque, fui falando, e vou falando sobre o tema, vou trabalhando até chegar na cereja do bolo da introdução, que é a pergunta de partida. Falar sobre a minha pergunta de partida. Por esse tema, por essa dificuldade, por a lacuna encontrada, pergunta de partida. De que forma o Estado Islâmico utiliza a propaganda como a violência como propaganda para recrutados europeus? Essa era a minha pergunta na minha introdução. Justificativa. Estado da arte. O que é o estado da arte, pessoal? Revisão da literatura. O que as pessoas escreveram sobre o assunto? Relevância do tema. Por que ele é importante para o mundo? Pergunta de partida. Faz a pergunta de novo. Não tem problema repetir, tá? Isso daqui é para você ser claro com você. Não é para você fazer suspense. Se você tiver que repetir a pergunta de partida, faz de novo, porque isso vai lembrar o leitor do que ele está lendo, tá? No desenvolvimento da pesquisa, você irá resolver diversas outras perguntas também. Né? A gente tem uma pergunta principal e tem outras várias perguntas para resolver.
para responder aquela pergunta principal. Lembra que a ciência é feita de tijolinho? Então a gente vai criando perguntas durante essa pergunta principal. É normal isso. Objetivo primário. É um objetivo primário, pessoal, que é a ideia central do estudo. A finalidade pela qual você está realizando a pesquisa. Qual é a sua meta? Ó, a Simone falou uma coisa aqui, ó. Para graduandos que querem publicar, tem revistas discentes só para isso, justamente para abrir espaço para publicação para quem não tem mestrado e doutorado. Boa, Simone. Eu acho que a Mundorama pode fazer isso. A Relações Exteriores pode fazer isso. Tem graduando que pode publicar as Relações Exteriores. Uma experiência bem legal. Hipóteses. O que são as hipóteses? São previsões para responder a sua pergunta de partida, né? A hipótese é uma solução prévia que você dá. A hipótese ela vai ser testada no decorrer da pesquisa, tá? Eu vou testar a minha hipótese. Eu dei esse exemplo na minha aula passada. A pergunta de partida é: como eu faço para melhorar a minha precisão na minha empresa de auditoria para encontrar erros contábeis? Como é que eu faço isso? A minha hipótese: desenvolvendo um programa no Excel, sei lá, um macro no Excel, que, sei lá, estou inventando aqui, tá? Um macro no Excel que possa me ajudar a solucionar isso. Isso é uma hipótese, tá? Macro X, um determinado código X. Aí eu vou testar aquele código para ver se funciona em diversas situações. Isso é uma hipótese, está sendo testada, tá? É um laboratório, estou testando aquela hipótese. Fontes. Referencial teórico. Referencial teórico, pessoal, é a lente com que você vai usar para olhar para a realidade. Né? Eu estou usando um óculos de cor X. Estou usando um óculos de cor Y. Eu estou olhando para a realidade através do realismo. Então eu vou entender que o sistema internacional ele é feito através do jogo das grandes potências. Né? O Estado é protagonista no sistema internacional. Eu vou entender que a força que se pretende como hegemônica vai tentar impedir potenciais hegemons regionais. Eu vou trabalhar com essa ideia do realismo ofensivo, vamos supor. Ou construtivismo, eu vou lidar que a realidade é construída socialmente. As identidades têm influência na política externa dos atores internacionais. Tá? Então, isso daqui é uma ótica que eu estou colocando, uma teoria que eu estou usando. Fontes. Em quais lugares eu pretendo pesquisar? Eu pretendo pesquisar, no meu caso, né, na minha pesquisa de doutorado, em revistas publicadas pelo Estado Islâmico para seus simpatizantes, em inglês. Essa era a minha fonte primária. Fonte secundária, textos teóricos, textos que falam sobre esse tema. As fontes secundárias, pessoal, são interpretações dos dados. Tá? Quando a gente fala de dado, por exemplo, a idade a idade dos funcionários da minha empresa, a idade do meu público-alvo, isso é um dado, isso é uma fonte primária, uma fonte direta. Entrevista é fonte primária. Tá? Fonte secundária é a interpretação, a síntese que eu tenho daquilo. Então, textos teóricos são fontes secundárias. Tá? Referências bibliográficas, todo trabalho tem que ter. Você precisa referenciar o que você procurou, o que te ajudou a fazer. Inclusive, dica para vocês que queiram fazer textos científicos e têm interesse nisso. Olhem para as conclusões e para as referências bibliográficas dos textos que vocês leem. É muito importante fazer isso. Conclusão. Geralmente, na conclusão, as pessoas deixam perguntas futuras. Dúvidas que eu tive durante esse processo aqui. Problemas que eu tive durante o processo de escrita desse texto. É uma dica para vocês pesquisarem. Referências. Olha as referências daquela pessoa. Aquilo pode te dar pistas para ajudar você na hora de publicar também, fazer o seu texto, fazer seu TCC, fazer sua dissertação de mestrado. Então, referência é bastante importante na hora de olhar. Enfim, pessoal, queria agradecer a todos. Espero que vocês tenham gostado. Abro para perguntas, caso vocês tenham algum tipo de dúvida sobre a publicação, sobre carreira acadêmica. Fiquem à vontade para me arguir. E foi muito legal esse tempo. Eu gostei muito da participação de vocês. Tá? Então, fiquem à vontade para fazer pergunta. Ó, a Scarlett falou, e eu respondi naquela hora, né, para a Scarlett, mas vou responder de novo. Ir para o mestrado estava no meu planejamento de carreira, mas a questão financeira, etc., me afastou disso. Como você acha que é possível correlacionar, talvez, um trabalho e essa área acadêmica? Então,
Scarlett, como eu falei, é muito difícil você encontrar um programa de mestrado e de doutorado que não seja integral, né? Que não tenha... Obrigado, Simone. Que não tenha aulas à tarde e aulas de manhã. Então, já fica meio tenso, né? É meio complicado. Mas quando você tem essa possibilidade, essa flexibilidade, tipo, flexibilidade no trabalho, né? As coisas ficam mais fáceis. Você pode também fazer o seguinte: quando você está trabalhando numa empresa, está ganhando seu salário, você não vai ganhar bolsa, porque você, para ganhar bolsa, você tem que ter dedicação exclusiva. Geralmente é assim que funciona. Então você pode fazer, trancar. No semestre você faz 2 aulas, no outro faz 3. Você vai tentando acertar sua agenda no decorrer desse tempo. Tá? Em relação a trabalho na área acadêmica, que isso também é importante. Trabalhando, dando aula, né? Isso daí vai ser, ou pesquisando, mas também a possibilidade que eu quero trazer para vocês, e eu acho que isso aí foi o meu insight que eu queria trazer, que é trabalhar com a internet. Trabalhar fazendo, desenvolvendo o seu produto, trabalhar desenvolvendo o seu... mostrando seu conhecimento no YouTube, através de uma plataforma como essa aqui que a gente está lidando, como a Esri, mostrar seu conhecimento através desses novos instrumentos digitais. Né? Eu acho que é bastante legal a gente pensar nisso também. Eu acho que é a dica para a nova geração de acadêmicos aí. Simone trouxe uma contribuição aqui. Ó. Tem a opção de mestrados profissionais, que às vezes tem convênios com empresas. Verdade. Verdade. Geralmente a gente chama mestrado profissional de pós, né? É pós. Só que tudo que é depois da graduação é pós. Mas procurem isso. Tem algumas empresas que fornecem esses mestrados profissionais. Valeu, Scarlett. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela participação. O Matheus falou aqui, ó. Boa noite, professor. Pode comentar um pouco sobre a saúde mental e o alto volume de trabalho dos pesquisadores no Brasil? Olha, Matheus, uma ótima pergunta. Eu tive uma experiência pessoal, na verdade não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha turma, de mestrado, mais de mestrado que de doutorado. Na verdade, o doutorado foi uma fase muito difícil também. Para mim, o Guilherme venceu isso totalmente, né? Principalmente nessa última fase aqui. Mas na época de mestrado, eu tinha uma turma de 8 pessoas no mestrado. 6 pessoas tiveram algum tipo de síndrome de impostor, algum tipo de burnout, algum tipo de problema relacionado à saúde mental. 6 de 8. Eu fui um dos únicos que não tive. Por que? Eu não sei. Né? Assim, foi alguma coisa que... No doutorado eu tive alguma coisinha, mas no mestrado não. Isso daí tem enfim, isso não, porque eu não tive, isso não faz diferença. A questão é que muita gente teve. Eu tive sorte de não ter. Primeiro, a falta de valorização. A gente não é valorizado, a bolsa não é registrada. A bolsa foi registrada recentemente, tá? A bolsa não era registrada desde 2013. 2013, a bolsa de mestrado e doutorado não é registrada. Imagina isso com a inflação. Talvez um pouco de falta de perspectiva pela tendência das pessoas negarem a ciência, o valor da ciência, o valor da academia, né? Aquilo que eu falei para vocês sobre financiamento, né? As pessoas não conseguem olhar os benefícios a longo prazo da academia. Então, é essa a ideia. A questão de síndrome de impostor, né? Se vocês procurarem para saber, isso é a coisa mais comum que tem acadêmico, que é: será que eu mereço estar aqui? Será que eu mereço estar fazendo um doutorado? Será que eu mereço estar fazendo um mestrado? Né? Às vezes a pessoa... Isso acontece muito com gente que não mora na cidade que está fazendo a pós. Né? Eu tinha alguns colegas meus não moravam no Rio de Janeiro, né? Eles moravam em Volta Redonda, e aí alugavam um quarto aqui no Rio. E tinha essa uma solidão, uma espécie de solidão também, e a bolsa não dava para pagar aluguel. Às vezes tinha que fazer outra coisa, né? O desespero bate. Você eu ganhava, na época do mestrado, R$ 1.600 da FAPERJ. Né? Imagina pagar aluguel com isso. Né? Imagina, não dá para fazer isso. Não dá, é humanamente impossível pagar um aluguel no Rio de Janeiro com esse dinheiro. Então precisava de ajuda. Então tinha todas essas questões, Matheus. Uma coisa que eu observei muito também, e tirando um pouquinho dessa questão de defasagem de bolsas, eu acho que isso é uma... Eu acho que você também é acadêmico, né, Matheus? Talvez você tenha vivenciado essa experiência.
A Rafaela também, Simone, que são acadêmicos e tal, acadêmicas, é a questão da solidão na pesquisa. É uma coisa que eu reparo bastante. A gente tem uma solidão, né? É a questão de trabalhar de madrugada, ter esse contato. É quase um trabalho de um monge franciscano da Idade Média, né? Tá escrevendo, aquilo sai da caverna. A gente praticamente sai da caverna como acaba a dissertação, quando acaba um texto. A gente fica muito tempo parado, muito tempo olhando para o computador, tendo contato com coisas que, dependendo do tema, um tema bastante insosso. Eu via várias cenas de violência, porque eu estudei violência no doutorado, aquilo me incomodava muito. Então eu tinha que parar várias vezes para respirar. Então são essas duas coisas, eu acho, a questão da saúde mental, né? A primeira, a falta de valorização, não tem valorização, desvalorização, e a segunda, esse caráter mesmo do trabalho acadêmico. Existe uma coisa, talvez a gente precise melhorar isso, né? E a cobrança é muito grande também, né? A gente é pressionado o tempo inteiro a publicar, né? Isso faz parte do jogo, né? Não sei se eu consegui responder, Matheus. Não sei se você também se sentiu, viveu algum tipo de experiência parecida com essa que eu citei para você. Ele travou um pouquinho, né, o Guilherme, mas eu entendi algumas coisas que ele falou, né? A questão que, de fato, a profissão pesquisador não existe no Brasil, né? Não é regulada. Isso daí é um debate que a gente tem muito, né? Que é uma defesa que muita gente faz. Associações de pós-graduandos trabalham muito nisso. E a possibilidade de regular essa profissão de pesquisadores talvez trouxesse alguns benefícios para a gente. Porque a gente teria, além dessa profissão professor, a profissão de pesquisador também. Isso traria talvez alguns benefícios, né, em termos de legislação. Mas na fala, e já puxando também para a minha consideração final, uma coisa que o Guilherme estava falando e tal, quando estava prestando atenção aqui, eu lembrei também dessa pergunta do Matheus, que é muito importante que acadêmicos tenham contato, conversem sobre o que eles têm passado. Eu acho que isso é muito importante, ter espaços de conversa sobre saúde mental, né? A gente não tem muito isso, né? Tem até uma competição muito forte às vezes, eu sinto isso um pouco. Mas é bastante importante que a gente tenha esses contatos, né? A gente possa construir laços de amizade e laços de rede mesmo, né? Estabelecer contato de rede profissional. Acho que isso é muito importante, né, para a nossa comunidade. E é isso que eu queria agradecer, fazer minhas considerações finais. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Recomendo que vocês deem uma olhada no nosso site, né, para ver cursos cursos livres, a gente tem alguns cursos lá que podem ajudar vocês e podem solucionar as dúvidas de vocês, também nessa área de metodologia da pesquisa. E queria agradecer pelo momento, agradecer pela noite, muito mais do que uma apresentação, né? A gente aprende muito falando com vocês, falando com a nossa comunidade. Sigam a gente nas redes sociais, sigam os professores também nas redes sociais, podem me seguir, fiquem à vontade, para isso até aí na apresentação o meu Instagram, meu Twitter, fiquem à vontade para fazer isso. E valorizem, né, os professores de vocês, valorizem esses espaços como a ESG, também é bastante importante. E obrigado a todo mundo. E espero encontrar vocês nas próximas mesas, nos próximos RIs na prática que terão no futuro. Obrigado, pessoal. Foi um grande prazer. Prazer, Guilherme. Grande abraço, pessoal.